Finalmente vocês vão ver um vídeo agora comparando a interface do fatiador Prus Slicer com a interface do fatiador Orc Slicer. Então já faz o seguinte, não esquece no final desse vídeo deixar aquele seu like, se inscrever no canal e se inscrever na rede lá do Instagram Agora Fala HT. E assista esse vídeo até o final que eu te garanto que tá bem interessante. Começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. Bom, e muitos de vocês têm me perguntado qual fatiador vale mais a pena utilizar, o Prus Slicer ou o Orc Slicer, o que muda um para o outro. Então vamos fazer o seguinte, bora já para o computador para entender melhor as diferenças entre um modelo e outro, para você decidir na hora que você for fatiar sua peça, qual que vale mais a pena estar utilizando. Bom pessoal, então agora já estou aqui na frente do computador, vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são as principais diferenças que tem entre um fatiador e entre o outro, tá? Que tem surgido bastante essa dúvida aí, pessoal, entre utilizar o Prus Slicer ou utilizar o Orc Slicer. O Orc Slicer hoje é um dos fatiadores que está todo mundo falando aí, justamente até por causa da Bambu, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos comparar um lado a lado, vamos ver se tem tanta diferença assim na interface deles e na parte de utilização, né? Qual que é mais prático para estar utilizando. Então, bora lá para o computador. Bom pessoal, então vamos lá, estamos aqui na frente do computador e aqui a gente tem a interface do Prus Slicer, né? Lembrando que esse daqui já é a versão nova, né? 2.7, então tá aqui, ó, 2.7.0. E essa é a interface dele. Nós temos aqui no lado alguns menus para nós podermos estar rotacionando a mesa, a peça que está na mesa no caso, cortar a peça, colocar suporte e tudo mais. Aqui em cima nós temos algumas outras opções para estar adicionando algum STL aí na mesa, para estar removendo ele, para apagar, para arranjar ele, alinhar ele no centro da mesa e algumas outras opções. A parte de configurações, se a gente quiser mudar aí a configuração, né, da peça, né, que nós vamos fazer a impressão, é aqui em cima, né? Então nós temos esses botões aqui em cima. Aqui no lado direito nós temos a parte que é simples, avançado ou expert, também com algumas opções quase que similares a essas daqui. Seria como se fosse um atalho, digamos assim. Então nós temos aqui a impressora que está configurada, que é a minha Core XY que eu montei. O tipo de PLA que eu estou utilizando, então está aqui o PLA da 3D Prime. A impressora que eu estou utilizando, então seria uma Core XY, está com bico 04HT. E ele repete o nome aqui porque ela está configurada, se eu clicar aqui nessa engrenagem, ó, ela está configurada para estar trabalhando com o Clipper. Então o que acontece? Ela envia daqui direto para a impressora, né? Então sai do computador e vai direto para a impressora. E mais aqui embaixo algumas informações, como o posicionamento da peça em relação à mesa, se ela está rotacionada em algum ângulo aqui em relação à mesa, o tamanho da peça e tudo mais. Então aqui nós temos essas informações na tela. E se eu clicar aqui embaixo, ele vai fazer o fatiamento dessa peça de acordo com as configurações que eu pedi ali, né? Então essa é a interface do Prus Slicer. Agora vamos ver a interface do Orc Slicer, que ela é bem parecida, porém o menu é invertido, né? Você vai ver que aqui no caso o Prus Slicer mostra no lado direito o menu e lá em cima para você ter acesso às configurações, porém quando você vai mexer nas configurações ele esconde a peça que você está mexendo, você não visualiza ela na hora que você está mexendo, e aqui você faz as alterações, né? Suporte, o skirt, brim, fio, layers e tudo mais. Mas então essa é a interface do Prus Slicer. Vamos agora ver a interface do Orc Slicer. Então tá aqui, ó. Essa é a interface do Orc Slicer, a mesma peça que está aqui, ó, selecionada na mesa. Porém vocês podem observar que aqui nesse lado aqui já não tem aquele menu. Então no lado direito sumiu aquele menu e o Orc Slicer coloca o menu aqui no lado esquerdo. E a diferença está aqui, ó, uma das diferenças já. Esse menu ele é fixo, assim como do Prus Slicer, tá? Mas só que é em lados diferentes. Só que nesse caso, no Orc Slicer, ele te traz muito mais informações ali. Você já faz as configurações direto aqui no menu. Então, por exemplo, eu quero mexer na qualidade da peça. Eu venho aqui em Quality, eu tenho aqui ó, a altura de camada, quanto que eu vou estar utilizando aí para estar fazendo a impressão, com 0.45, primeira camada 0.5, olha lá, a parte de costura da peça, passar a ferro, né, aquele Iron Hine, né, tá aqui já essa configuração na parte de qualidades, paredes, tá utilizando o Arachne e tudo mais, olha lá, um pouco mais avançado aqui embaixo. Então eu tenho essas configurações aqui da parte de qualidade da peça, ele divide ali por qualidade
por resistência da peça, velocidade, né, que você vai estar imprimindo a peça, suporte, outras informações e algumas anotações que você pode ter. Então você tem aqui, ó, qualidade, a força da peça no caso, né, estrutural dela, a parte interna dela, no caso o enfio, né. Aqui nós temos a velocidade que nós vamos estar trabalhando durante toda a impressão, desde jerk, aceleração, o travel e toda a parte lá, overhang. Então tudo que é relacionado à velocidade você encontra nessa parte. Na outra parte de suporte, o nome já diz, né, o tipo de suporte que nós vamos estar colocando, né, se é um suporte aí árvore, se é um suporte normal, como nós vamos trabalhar esse suporte, a parte de raft, se vai ter um raft nessa peça ou não, suporte em filamento, olha lá, algumas opções avançadas em relação à parte de suporte também, tá? Suporte em árvore, configurações do suporte em árvore. Então ele classifica dessa forma, tá? Parte de qualidade, tudo relacionado à qualidade ali dentro. A parte de resistência da peça, então tudo relacionado à resistência da peça tem aqui, vai estar aqui dentro. A parte de velocidade, mesma coisa, tudo em velocidade vai estar aqui dentro. A parte de suporte vai estar tudo aqui dentro. E nós temos outras configurações, que seria o quê? No caso o skirt, o brim, que nós vamos estar colocando na peça. Lembrando que eu estou só passando, mostrando a diferença entre uma interface e outra, tá? Eu não estou ensinando como que mexe em cada um. Depois eu vou fazer um outro vídeo ensinando como que você faz algumas configurações no Work Slicer. Mas eu já tenho um vídeo mostrando como que faz as configurações do Prus Slicer. Eu vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar aqui na tela. Então, continuando aqui, ó. Prime Tower, se você for fazer uma impressão aí, por exemplo, precisar de uma torre e tal, de purg e tal, ó, tem várias opções, ó. Special Mode, como que você vai fatiar, vai ser fatiada essa peça. Então, aqui nessas opções de outros, tá? Ah, e se eu quiser trocar a impressora, onde que é? É aqui em cima, ó. Você já tem aqui, ó, tá, Core XY com bico 04 que eu estou utilizando. Aí, se eu clicar nesse quadradinho que tem aqui, ó, aí ele vai me trazer as configurações da minha impressora. Então aqui são as configurações básicas da impressora, tá? Tá utilizando o Clipper, a thumbnail que ele vai estar gerando ali. Aqui eu vou estar colocando o G-Code inicial e o G-Code final. Se é multimaterial ou não, que a impressora trabalha, no caso aqui não é multimaterial, então não está configurado. A parte da extrusora. Aqui é uma parte que é diferente também, ó. O que acontece? Aqui na parte de extrusora é onde nós vamos configurar toda a extrusão da peça. Então, ó, retração, tudo é relacionado à extrusora, certo? Então é aqui que nós vamos mexer. Diferente do Prus Slicer. Onde que é lá no Prus Slicer? Vamos voltar lá para a tela do Prus Slicer. Aqui na parte do Prus Slicer, nós vamos mexer na parte de extrusora. Nós temos que vir aqui em Printing Settings, aqui em cima. Aí nós vamos vir aqui em Extruder 1. Aí aqui nós vamos mexer na parte de extrusora lá. Então nós primeiro vamos em Printing Settings, depois nós vamos em retração, que é aqui embaixo, ó. É quase que a mesma coisa, muda só o posicionamento, é aquilo que eu falo, né? O pessoal fala, ah, não gosto daquele fatiador. É uma questão de costume, tá? Quando você sai da sua área de conforto, realmente você fica assim meio receoso de utilizar outro software, né? Mas aqui é praticamente a mesma coisa. Então aqui, ó, Printing Settings, Extruder, aí aqui nós vamos mexer na parte de retração. A não ser que você queira mexer na retração de cada filamento, aí você vai vir aqui nessa parte aqui, e aqui você vai fazer a configuração de cada filamento que você tiver configurado, né? Então, por exemplo, posso pegar esse filamento aqui, ó, e vir na parte de avançado, fazer algumas configurações diferenciadas nele, e ao invés de eu fazer a configuração aqui no Printing Settings, né? Então você tem como fazer essas configurações diferentes aqui, ó. Filament Override, você tem como vir aqui, ó, mexer na retração dele, então você tem como fazer isso em cada filamento. Mesma coisa no Work Slicer. Você tem como vir aqui, ó, a parte de extrusora, fazer as configurações aqui, a parte de limitação de velocidade da impressora, lá, aceleração, jerk e speed limitation, né, é aqui também. E se eu quiser mexer na parte só do filamento, é aqui, ó, na frente do filamento aqui, ó, eu tenho um quadradinho, clico nele, ele já vai me trazer essas configurações e aqui eu consigo fazer todas as configurações em relação ao filamento. Então aqui eu posso fazer tudo. A parte de retração, ó, que nós havíamos visto no Prus Slicer, é aqui que você faz no Work Slicer. Então ele é bem semelhante um ao outro. Na realidade, o Work Slicer ele é baseado, né, se você for ver, ele é baseado aqui, ó, quando a gente pede para ver informações, ó, o Work Slicer é baseado no Bambu Studio, no Prus Slicer e no Super Slicer. Então ele é bem completo aí, por isso que ele é bem parecido com o Prus Slicer, né? Porque o Super Slicer também é baseado no Prus Slicer.
Então ele é bem completo, né? Então tá aí, essa é a tela dele, e quando você vai fatiar a peça, por exemplo, aqui no caso do Orc Slicer, essa peça aqui está fatiada. Se eu clicar aqui em cima em Preview, ele já vai me trazer a peça aqui, ó, mostrando como que ela tá, onde que eu coloquei o suporte nela e tudo mais, o tempo de impressão aqui, ó, o material utilizado e todas as informações que o Prus Slicer também mostra, só que em modo invertido, né? Então aqui, ó, se eu baixar aqui, ó, ele me mostra tudo a peça como é que tá. E aqui no caso a impressora não está ligada agora, que eu estava fazendo uma configuração nela, mas se eu clicar aqui em Device, ele já iria trazer aqui nessa tela a impressora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ela e vou mostrar para vocês. Então vamos lá, já liguei a impressora, agora eu vou mostrar para vocês. Ó. Uma das diferenças que eu acho bem legal, eu tenho utilizado bastante o Orc Slicer, tá? Justamente por causa disso, ele já te mostra as configurações aqui nesse lado e aqui você vai acompanhando já vendo a peça na hora, né? Você não tem como aquele negócio de ficar trocando. Uma outra vantagem do Prus Slicer, eu já vou mostrar a parte de impressora, é o que, ó. Vamos supor, eu estou fazendo essa impressão aqui. Eu quero já configurar uma outra impressão para depois já mandar ali, né? Eu posso vir aqui, ó, e clicar nessa parte aqui, ó, adicionar plate. Olha lá, ele já adiciona mais uma mesa. Aí eu venho aqui, ó, e já coloco uma outra peça aqui para estar configurando. Aí faço uma outra configuração. Aí se eu quiser pegar e adicionar mais uma, ó, eu venho aqui, ó, adiciono mais uma, ó, adicionar outra, ó. Então você tem como adicionar várias mesas de impressões, cada uma com uma configuração diferente, já deixar tudo pronto e ir mandando ali para a impressora. Então isso daí é bem bacana. Já o Prus Slicer não tem essa vantagem, né? Então, ó, tá aqui, ó. E para remover ela, como é que eu faço? Eu posso vir aqui clicando no X, ó. E pronto, voltei de novo para ela. Tá aqui. Mas vamos mostrar, ó, a parte de device aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já me traz, é que eu estou mexendo nas configurações ali, né? Eu estou reconfigurando a câmera e tudo mais. Mas ele já me traz aqui, ó, a tela do Clipper. Então, direto pelo próprio navegador não, direto pelo próprio fatiador, eu não preciso abrir um navegador para ter acesso às informações que está no Clipper. Direto pelo próprio fatiador eu já tenho todas essas informações, ó. Webcam, no caso que está desligado, que eu estou configurando, ó, a parte de console, ó, tudo aqui eu tenho todas as configurações. Então isso daí ajuda bastante, né? Diferente do Prus Slicer que não tenho, né? Aqui no Prus Slicer, ó, essa é a tela dele, eu não tenho como adicionar uma outra mesa de impressão, né? E para visualizar a impressão, o Clipper no caso, eu tenho que abrir um browser e no browser colocar o IP da máquina para acessar. Então tem essa vantagem também em relação ao Orc Slicer, né? Aqui para mandar essa impressão que está fatiada aqui, ó, eu preciso mandar ela, por exemplo, lá para a impressora, já fatiei, já está configurado aqui, né? Eu venho aqui, clico nesse Gzinho, aí ele pergunta o nome da peça no G-Code, né? Eu dou Upload em Print. No Orc Slicer, eu venho aqui, ó, a peça está fatiada, estou no Preview, mesma coisa, ó, só que eu clico aqui em cima em Print, ele abre essa janela, vai perguntar a mesma coisa, aí eu vou lá, Upload em Print. Ele já manda direto para a máquina para fazer a impressão. Então tá aí, ó. Essa é a interface do Orc Slicer comparada com a interface do Prus Slicer. Não tem muito segredo entre um e outro, tá? A parte de configuração de impressora, aqui do Orc Slicer, é aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, onde tem o desenho de como se fosse um Wi-Fi, né? Você clica aqui, ele te abre essa tela, que é a mesma tela, igualzinho do Prus Slicer. Aí você faz as configurações de IP e tudo mais aqui, pede para testar, ele vai te dar um OK, né? Se tiver tudo certinho. Aí você só conclui e está configurada a sua impressora. Então vocês viram que é bem parecido um com o outro, né? E então é uma questão de gosto. Os dois fazem ótimas impressões, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês a peça que eu imprimi, tanto num fatiador quanto no outro, para vocês terem um parâmetro aí de diferença de um com o outro. É bem pouca diferença, tá? É questão de configuração e de gosto mesmo, para ver qual fatiador você vai estar utilizando. Mas afinal, qual fatiador é melhor estar utilizando? O Prus Slicer ou o Orc Slicer? Bom, vocês viram aí no computador a interface do Orc Slicer e a interface do Prus Slicer. Isso daí é mais uma questão de gosto, né, de configuração, qual que você entende que é melhor para você estar trabalhando, qual que você se familiariza melhor aí para estar utilizando. Mas eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mostrar para vocês uma impressão que eu fiz no Orc Slicer e a mesma impressão que eu fiz no Prus Slicer. Praticamente as mesmas configurações, muda detalhes ali de uma coisinha ou outra, por isso que eu falo, é questão de configuração. E vocês vão
ver como que ficou impresso um modelo e como ficou impresso o mesmo modelo no outro fatiador. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou querendo dizer. Mas lembre-se, é uma questão de gosto e de configuração, tá? Então bora mostrar essa peça para vocês. Vamos lá então. Essas aqui são as duas peças que eu imprimi, né? Imprimi as duas no mesmo filamento, mesma cor e tudo mais, para não ter problema na hora que nós formos olhar, né, as peças, né? Então, nesse lado aqui, ó, deixei uma marquinha aqui embaixo, ó. Esse daqui foi feito com o Orc Slicer, tá? E esse daqui foi feito com o Prusa Slicer. Então tá aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês, ó, ele de frente. Vocês vão ver que não tem quase diferença nenhuma, né, ó. Vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Então tá aqui, ó. Não tem quase diferença nenhuma. Esse daqui, Prusa Slicer. Pode ver, ó. Sei que a câmera às vezes não capta tudo na hora de mostrar pra vocês, né? Mas tá aqui, ó. Então, vocês viram toda a lateral da peça, né? E agora o do Orc Slicer. Mesma coisa, tá aqui, ó. Tirar essa sujeira aqui. Então tá aqui, ó. Do Orc Slicer, ó. Parte de baixo aqui também. A única parte que ficou diferente, mas isso também é uma questão de configurar e tudo mais, né? Seria a parte de cima, ó. A impressão que eu tive é que a peça feita no Orc Slicer ficou um pouquinho melhor o acabamento em cima, ó. Não sei se dá para vocês observarem aí pela câmera, né? Mas tá aqui, ó. A impressão é que a parte de topo, né, ficou melhor a do Orc Slicer. Mas o restante realmente, ó, ficou bem parecido uma peça com a outra. Então é questão de configuração mesmo e utilização de um fatiador e o outro, né? Bom, então vocês viram aí que eu fiz essas duas impressões, uma no Orc Slicer, outra no Prusa Slicer. Muda praticamente quase nada entre uma impressão ou outra, é questão de configuração mesmo e adaptação na hora que você for utilizar um fatiador e outro, tá? É aquilo que eu falei, é uma questão de gosto e de familiaridade ali que você vai ter com o fatiador. Você vai ter que escolher qual o melhor fatiador para você trabalhar ali com a sua máquina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. E eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e na rede social do Instagram, que lá no Instagram direto eu estou postando alguma novidade mais rápido do que até no YouTube, tá? Então já faz o seguinte, já corre lá no Instagram, agora Fala HT, e já se inscreve aqui no canal que logo eu trago mais novidades para vocês. Então até a próxima, galera. Valeu!